Fala você que está aqui no canal 11 Foot. Hoje eu vim falar aqui sobre a recente comparação que vem fazendo em todas as redes sociais aí. Eu estou fazendo uma comparação qual que é o melhor jovem da história aos 17 anos de idade. Eu queria falar especificamente de um debate que tem rolado muito sobre o Lamine Yamal com 17 anos de idade e o Fenômeno com 17 anos de idade, porque é algo que já vem me incomodando bastante. Eu vou falar de quem que eu acho melhor e o porquê. Então fica aí com o vídeo. Vem rolando muito essas comparações por conta que o Yamal vem fazendo uma temporada muito boa, né? Realmente essa reta final de temporada dele está muito boa, ele vem ganhando muitos títulos e junto com isso ali vem ganhando grande protagonismo. Inclusive ele é muito favorito também para a bola de ouro caso o PSG não ganhe a Champions League e batendo o recorde do próprio Ronaldo, sendo o cara mais novo a ganhar uma bola de ouro. Porém, isso vem levantando muito por conta de que tem uma tabela, né, de números de jogadores com 17 anos de idade. A gente tem o Pelé é unanimidade primeiro colocado, e a gente tem o Ronaldo, Lamine Yamal. E, infelizmente, as pessoas estão numa visão meio nada a ver, assim, no sentido de números, né? Por conta que resumem muito o Ronaldo ser melhor, eles resumem muito no argumento de gols e número de jogos. Se eu não me engano, o Ronaldo tem 53 jogos e 50 gols, se eu não me engano, ou 52 gols. Que são números muito bons, ainda mais para alguém de 17 anos de idade. Porém, a grande questão é que, uma questão que tem que ser levantada é que esses gols, né, foram feitos ali 12 no Brasileirão, que era uma boa liga naquela época. Porém, de resto, foi feito no Campeonato Mineiro, que era um campeonato extremamente fraco, né, com vários jogos no interior de Minas Gerais, e que naquela época o único time realmente bom era só o Cruzeiro, porque o Atlético Mineiro, lá em 92, 93, não era um grande time, só foi se tornar grande anos depois. Então, assim, era praticamente só o Cruzeiro naquela época. E também, além que tem amistosos também nesse meio, que eu não sei se são oficiais ou não, porém são amistosos contra times muito fracos também, e times do interior de Minas Gerais. Então, assim, os números do Ronaldo são realmente muito impressionantes, porém não são números, assim, que faça, na minha opinião, ele ser melhor do que o Lamine Yamal. O Lamine Yamal, ele tá no nível mais alto do mundo, tá no melhor time do mundo da atual temporada, que é o Barcelona, e sendo muito protagonista em jogos muito importantes, como o do Real Madrid, como o da Inter de Milão, como o do Borussia Dortmund. E além de que ele, com 16 anos de idade, ele ganhou uma Eurocopa e sendo protagonista daquela seleção da Espanha. O Ronaldo, ele com 18 anos de idade ali, ele era reserva do Brasil, que obviamente o Brasil em 94 tinha uma seleção muito melhor, né, a questão da posição do Ronaldo, do que a Espanha. Porém, mesmo assim, o Lamine Yamal com 16 anos decidiu uma Eurocopa que, na minha opinião, é muito maior do que uma Copa do Mundo na reserva, tá? Só que sem jogar um segundo sequer daquela Copa do Mundo. Para mim tem muito mais peso você decidir uma Eurocopa contra grandes times, como por exemplo a França e a Inglaterra, né, que ele venceu e sendo muito importante, metendo gol e o outro metendo assistência, do que realmente você ganhar uma Copa do Mundo só que com 17 anos de idade, 17, 18 ali. Então, o brasileiro, principalmente, ele tem essa visão, porque o cara que é europeu, ele vai puxar o saco do Lamine Yamal, do Mbappé e do Messi. Sendo que, na minha opinião, o Messi e o Mbappé não estão nessa discussão. Os dois, com 17 anos de idade, principalmente o Messi, eram muito fracos. O Mbappé não, porque o Mbappé ele já era até um bom jogador, já era decisivo em bons momentos grandes. Porém, o Messi ele era praticamente fraco demais. Ele tinha jogado apenas 9 jogos e um gol, né, com 17 anos de idade. E esse foi o ano dele de 2004, 2005 ali, né? Porém, pro brasileiro, ele sempre vai ter essa visão de querer botar os nossos, né? Eu acho que tem uma coisa boa, em primeiro colocado. Porém, o Ronaldo, para mim, ele não dá para poder vencer essa disputa. Não existe você botar o Ronaldo acima do Yamal. Eu acho que o Yamal, ele é um jogador que ele tem um repertório muito grande. Eu não vi o Ronaldo jogar, então não posso falar da questão de repertório dele. Porém, o Lamine Yamal, com a idade dele, 17 anos de idade, ele tem um drible excelente, muito eficiente também. Ele não é um cara que faz drible de firula, né? O Ronaldo, ele tinha, assim, muita eficiência do drible, mas eu acredito que isso foi adquirindo anos depois ele na carreira dele. Quando ele estava na Inter de Milão, já no Barcelona. E o Lamine Yamal também tem um passe muito bom. Para mim, uma das coisas que eu mais admiro no futebol, inclusive mais que a finalização, é o passe. Eu acho muito mais bonito você ver um cara botando o outro na cara do gol, por exemplo, fazendo um passe de longa distância, achando uma excelente bola, né, para o outro adversário, do que particularmente você fazer um gol, você ter uma finalização muito boa ali. Então, assim, ele construir isso tudo, fazer mais de 100 jogos com a idade que ele tem e com números bons, o que só falta para ele
na minha opinião, é melhorar a finalização dele, que ele, particularmente, nessa reta final de temporada, vem melhorando e vem fazendo gol ali em quase todos os jogos. Ele meteu um golaço contra o Espanhol no último jogo e também um golaço contra o Real Madrid. Então, assim, se ele melhorar essa finalização, a gente não sabe qual que é o limite dele, né? Porque a assistência, ele já tem assistências muito boas, é o maior assistente da La Liga. Se eu não me engano, ele foi quase ali o maior assistente da Liga dos Campeões, porém ele perdeu para o Rafinha, jogador com mais grandes chances criadas da La Liga e também da Champions League. Então, assim, ele é um jogador que tem um passe muito bom. E além também se a gente a própria Eurocopa, ele foi líder de assistência daquela Eurocopa, o jogador com mais grandes chances criadas. Então, assim, dessa discussão para mim, eu acredito que o Pelé é o primeiro colocado disparado. Ele decidiu uma Copa do Mundo com 17 anos de idade, Copa de 58, porém diferente do Ronaldo, ele foi ali se não de começo a Copa na reserva, porém depois ele vira titular e vai decidindo os jogos. Hat-trick contra a França, foi muito decisivo na final também, metendo gol. Então, assim, ele realmente foi uma unanimidade, mas não só na seleção brasileira, como no Santos também. Ele fazia um desempenho muito alto e que naquela época tinham grandes jogadores ali, principalmente no futebol brasileiro, na toa que foi campeão do mundo em 58 e 62. Então o futebol brasileiro naquela época era o melhor futebol do mundo e tinha os melhores jogadores daquela época. Então o Pelé ter se destacado já é muito grandioso já. Isso que ele fez, ter sido campeão do mundo, ter dado a primeira Copa do Mundo para o Brasil. Então, a questão do Ronaldo é que ele vai para a Copa do Mundo, é campeão, porém ele é campeão no banco, ele não jogou nem um segundo sequer naquela competição. Se ele é um reserva que sempre entra e é importante, muda o jogo, eu acredito que nem teria debate, assim, porque você decidiu uma Eurocopa, que é um torneio muito grande, já sendo titular e protagonista, é maior, com certeza, do que uma Copa do Mundo sem jogar. Porém, reserva ainda teria um debate, porém não sequer nem atuou naquela Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que tem uma visão ali muito simplista do brasileiro de resumir o futebol brasileiro muito em gol e Copa do Mundo. Ele resume muito o futebol e a Copa do Mundo. Tipo, o cara pode ter ganho vários títulos, ter sido importante em vários momentos, por isso o cara não tem a Copa do Mundo e não, sei lá, fez um gol muito decisivo na Copa do Mundo, o brasileiro já vai jogar esse cara pra merda. E que pra mim eu acho um ridículo. Primeiro ridículo isso. E aí eu acho que fazem muito isso com o Ronaldo Fenômeno nessa comparação com o Yamal, de querer achar que tem um debate. Eu vi o cara falando, porra, eu acho ele pau a pau com o Yamal. Não é pau a pau, cara. O Yamal, cara, na verdade que ele tá no melhor clube do mundo, decidindo o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e quase decidindo praticamente uma Liga dos Campeões, que é a semifinal dele, ele faz uma atuação absurda, tá? Ele faz dribles muito eficientes ali, e além que teve bolas muito boas, só que o goleiro fez uma atuação melhor ainda, né? Assistência também, ele foi muito importante em vários momentos, e no primeiro jogo ele faz um gol muito importante. O Ronaldo ele não fez isso, cara. Ele estava no Cruzeiro, ali fez a maioria dos gols ali na várzea do Campeonato Mineiro, que para mim aquilo ali era uma várzea praticamente, e também em amistosos, e fez ali no Brasileiro, que era uma boa competição na época, porém 12 desses 50 e poucos gols que ele meteu. Então, assim, eu acho ridículo isso do brasileiro, querer achar que tem comparação entre o Ronaldo com 17 anos de idade e o Yamal. Para mim tem zero comparação, é só você ver os lances do Yamal, né, o drible dele, o passe dele, qual a idade que ele tem, no mais alto nível. Mas, obviamente, o Ronaldo, ele ainda assim era um grande jogador, ainda assim era fora da curva, porque ele faz 14 jogos no Brasileiro e 12 gols, que são números excelentes, porém, ainda assim, ele não meteu os 50 e poucos gols no Brasileirão, né? Que nem o cara que não pesquisa, ele vai achar. Eu achei que ele meteu 50 e poucos gols no Brasileirão e ficou por isso, tanto que não foi assim. Ele meteu 12 no Brasileirão e obviamente, assim, o Yamal, ele fez esses números, assim, tudo na Europa, né? Ele tem uma Euro como protagonista, uma La Liga praticamente como protagonista, a Supercopa da Espanha a gente pode considerar também ali, a final dele é muito boa e essa temporada final dele pode levar ele a ganhar o prêmio de melhor do mundo, se o cara mais jovem conquistar o prêmio de melhor do mundo e batendo o recorde do Ronaldo. Para mim, particularmente, ele não pegando os critérios da Bola de Ouro, ele não é, para mim, o Bola de Ouro da temporada. Para mim, é o Rafinha disparadamente. Vou fazer um vídeo também falando sobre isso. Porém, eu ainda acho que o Yamal deve ganhar, por conta que o critério da France Football, eles querem muito ver o Yamal ganhando uma Bola de Ouro com 17, 18 anos de idade. E ali o outro é o Dembélé, que particularmente para mim não cabe. A Champions League do Yamal e do Rafinha são muito melhores que o Dembélé, mas se o Dembélé for campeão com o PSG, vai ser uma história, né? Que nem o Formiga fala, um roteiro de Champions League, um roteiro de Bola de Ouro muito forte que deve levar ele a ganhar o prêmio, infelizmente, entre muitas aspas. Porém, para mim, Bola de Ouro, Rafinha disparado, tudo que ele fez na La Liga e na Champions League. Na Champions League ele foi melhor do que o Yamal, com certeza absoluta. Na La Liga eu acho que tem muito debate, por conta que o Yamal era muito importante em vários jogos, apesar de não meter gol nem assistência.
Na própria Champions League ele era muito importante, porém o Rafinha era crucial em diversos momentos, né? E eu acredito que essa reta final do Rafinha ele acabou decaindo muito e o Yamal acabou subindo muito. Por exemplo, a final da Copa do Rei, quem decidiu ali foi o Yamal. Ele meteu 2 assistências muito importantes e fez um jogo incrível, enquanto o Rafinha ficou muito sumido. No último jogo de La Liga contra o Espanhol, ele também foi superior. E no jogo contra o Real Madrid, ele faz 2 gols. O Rafinha, isso é verdade, porém também teve muita influência do Yamal. O Yamal gerou muito mais um destaque porque ele faz uma performance muito melhor. Inclusive o Rafinha poderia ter feito mais gols porque o Yamal botou ele no mínimo 3 vezes na cara do gol. E o Rafinha, infelizmente, desperdiçou as oportunidades que poderiam ter sido muito mais cruciais para o jogo. Né? Porém, enfim, resumindo de tudo, o Yamal é superior do que o Ronaldo com 17 anos, muito superior. Se alguém discordar aqui, põe aqui nos comentários que eu posso falar ali sobre o argumento, né, que você vai usar. E também, resumindo de tudo, o Rafinha merece a bola de ouro, não vai ganhar, porém ele merece. Quem vai ganhar, muito provavelmente vai ser o Yamal. Porém é isso, tamo junto. E é isso, forte abraço. Te amo.